Hoje, o título da Palavra de Deus que vamos estudar juntos é Vamos oferecer culto santo a Deus. Através da Bíblia, vamos confirmar o significado das palavras de Deus. No Antigo Testamento, o termo culto é expressado como sacrifício. É por isso que o culto da Páscoa foi chamado de sacrifício da Páscoa, certo? O culto do sábado foi chamado de sacrifício do sábado no Antigo Testamento. Em relação ao sacrifício, havia 5 sacrifícios principais no Antigo Testamento. Primeiro, havia o sacrifício feito com holocaustos, certo? E havia oferta de manjares, sacrifício pacífico, sacrifício pelo pecado, sacrifício pela culpa e assim por diante. Através desses sacrifícios, eles eram perdoados de seus pecados. Em outras palavras, através do culto, somos perdoados e nos aproximamos de Deus. Tanto nos tempos do Antigo Testamento, como nos tempos do Novo Testamento, não havia uma corrente que pudesse conectar Deus e nós, exceto pelo culto. O culto funciona como uma escada e uma ponte que conecta o céu com essa terra. Quando pensamos sobre isso, podemos entender o quão importante o culto é. Sobre o culto, primeiro há o convite de Deus e depois há o encontro com Deus. Em relação ao sermão, alguns dizem, os sermões desse pastor são bons e os sermões daquele pastor são chatos. Ou, os sermões desse pastor são longos e daquele outro são curtos. Contudo, o importante não é o sermão em si. O que é um sermão? Ele serve apenas para entregar a palavra de Deus. Nós não vamos aproveitar da habilidade ou da técnica do pastor ou para ver se ele é bom em explicar ou não. Se você vai para o culto a fim de ouvir um sermão ou para ouvir o coro, você está errado. Vocês vieram aqui hoje para se encontrar com Deus. E todos vocês vieram aqui para dar graças a Deus pela expiação dos nossos pecados e por suas bênçãos. Quando se era para adorar a Deus na época do Antigo Testamento, o culto nunca poderia ser excluído, já que é impossível temer a Deus ou crer em Deus sem guardar o culto é essencial. Seja o culto de uma festa anual, ou o culto do sábado, ou o culto do terceiro dia, cada culto que é oferecido para Deus é realmente importante. Devemos ter isso em mente. No culto, há o chamado de Deus e há o encontro com Deus. Além disso, deve haver algo que Deus nos ordena através desse encontro. Deus disse, vá até para os confins da terra e preguem todas as palavras que vocês ouviram de mim. Esse tipo de mensagem também está contida no culto. Então, gravando isso em nosso coração, vamos estudar a palavra de Deus com o título Vamos oferecer culto santo a Deus, através do Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 21. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para o quê? Para seus adoradores.
Deus procura essas pessoas. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, está escrito que Deus envia seus anjos nos últimos dias e reúne os seus escolhidos dos quatro cantos, de um lado ao outro. Quem são os escolhidos que Deus reúne? Eles são os verdadeiros adoradores. Quem eles adoram? Eles adoram o verdadeiro Deus. Deus está procurando essas pessoas. O culto é realmente importante nessa época. Deus está procurando e chamando seus adoradores. Deus está investigando cada detalhe de todas as pessoas dessa terra para guiá-las ao céu. O culto de hoje tem esse significado. O momento de nos encontrarmos com Deus é no culto. Agora, estamos nos encontrando com Deus. No Evangelho de João, capítulo 4, está escrito que o Pai está procurando seus adoradores. Deus está testificado na Bíblia. E há o culto que Deus deseja. Deus está procurando aqueles que participam do culto que Ele deseja. Vamos para o Salmo de número 50 e entender a vontade de Deus. Salmo de número 50, verso 4. Intima os céus lá em cima e a terra, para julgar o seu povo. Congregai os meus santos. Quem são os santos de Deus? Os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. O sacrifício aqui é escrito como culto no Novo Testamento, certo? Sacrifício e culto têm o mesmo significado. Deus disse, congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Pela antiga aliança, na época do Antigo Testamento, e pela nova aliança na época do Novo Testamento. E no Evangelho de João, capítulo 4, Jesus disse, o Pai procura pelos seus adoradores. Sem o culto, não podemos imaginar a relação entre Deus e nós. E sem o culto, não há critério para discernir entre os que creem e os que não creem. Quando pensamos que o culto em si tem um significado tão importante, devemos ter cuidado para não perder essa preciosa oportunidade de oferecer culto a Deus. Não importa o que aconteça, devemos participar dos cultos que são oferecidos a Deus. Certo? Deus disse que Ele procura seus adoradores. E no Salmo de número 50, Deus disse, congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Então, vamos ver primeiro quais sacrifícios pertencem a Deus e confirmar que tipo de pessoas são chamadas por Deus. Vamos para o livro do Êxodo, capítulo 12. Capítulo 12, versículo 25. E, uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? Respondereis, o quê? É o sacrifício da Páscoa ao Senhor. O culto da Páscoa é chamado de sacrifício da Páscoa no Antigo Testamento. Deus está procurando e reunindo as pessoas que oferecem culto assim. Acabei de lhe mostrar um dos cultos representativos. Vamos ver o versículo 27 de novo. Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então, o povo se inclinou e adorou. Quando levamos o livro do Êxodo, capítulo 12, o Evangelho de João, capítulo 4, e o Salmo de número 50 em consideração, podemos confirmar que nós, com certeza, somos o povo celestial que Deus está buscando, já que estamos na verdade e guardamos o culto da Páscoa. É a verdade através dos testemunhos da Bíblia.
Como eles ofereciam o culto na época do Antigo Testamento? Há muitos termos sobre o sacrifício na Bíblia. E eles podem não soar como termos familiares para aqueles que geralmente não leem o Antigo Testamento. Havia 5 diferentes tipos de sacrifícios. Vamos pensar sobre as características desses sacrifícios. Assim como agora há vários cultos, como o culto para a expiação, e o culto para oferecer graças, e o culto para dar glória a Deus, havia cerca de 5 tipos diferentes de culto no Antigo Testamento. Primeiro, eles tinham o sacrifício de holocausto de animais, como cordeiros e bodes. Então, a fumaça subia ao céu através do holocausto. O holocausto era oferecido a Deus com animais. E há a oferta de manjares, que era oferecido a Deus com flor de farinha. A seguir, há os sacrifícios pacíficos, que eram oferecidos a Deus com animais, como bois, bodes ou cordeiros. Quando eles ofereciam o sacrifício pacífico, aqueles que traziam as ofertas para o sacrifício podiam comer das ofertas juntos. A seguir, havia o sacrifício pelo pecado e o sacrifício pela culpa. Essas ofertas eram do holocausto. O holocausto incluía o sacrifício pelo pecado e o sacrifício pela culpa, que era oferecido frequentemente. O sacrifício pelo pecado e o sacrifício pela culpa têm o mesmo significado de expiação, pedindo a Deus que os perdoe pelos seus pecados. Mas o sacrifício pelo pecado era oferecido quando uma pessoa violava a lei contra a vontade de Deus ou pecava contra Deus. E o sacrifício pela culpa era oferecido quando uma pessoa violava uma lei da sociedade. Por exemplo, digamos que a vaca de uma pessoa entrou no campo de cultivo de outra e destruiu o campo. Então, o dono da vaca tinha que oferecer um sacrifício pela culpa para compensar o ocorrido. Dessa forma, o sacrifício pelo pecado e o sacrifício pela culpa eram para a expiação do pecado, mas existia uma diferença entre eles. O sacrifício pelo pecado era para expiar o pecado contra Deus e a lei, enquanto o sacrifício pela culpa era para o pecado cometido contra uma lei da sociedade ou entre as pessoas. Essa é uma maneira fácil de entender a diferença. Dessa maneira, os israelitas ofereciam sacrifícios a Deus por todo o ano. Eles ofereciam holocaustos a Deus todos os dias, pela manhã e de tarde. E, aos sábados, eles ofereciam o holocausto do sábado. Dessa forma, eles se comunicavam com Deus ao oferecer sacrifícios por todo o ano. Então, Deus transformou os sacrifícios do Antigo Testamento naqueles da Nova Aliança, que são um pouco mais fáceis e simples, para que possamos oferecer culto a Deus sem grandes dificuldades, enquanto vivemos nossas vidas diárias na época do Novo Testamento. O sábado é uma vez por semana. Se não adorarmos a Deus, nem mesmo no sábado, então, isso não é diferente de trair a graça de Deus, que nos redimiu de nossos pecados, pelos quais deveríamos morrer eternamente. Por isso, hoje, vamos entender a razão pela qual devemos sempre oferecer o culto santo a Deus. No livro do Êxodo, capítulo 12, Deus chamou a Páscoa de sacrifício da Páscoa. E claramente nos disse que é um sacrifício para o Senhor. Quando vemos as palavras no livro do Êxodo, podemos saber que as pessoas que ofereciam sacrifícios e adoravam a Deus corretamente, e as pessoas a quem Deus busca nesta terra, são o povo de Sião. Devemos nos sentir orgulhosos de estarmos em Sião como o povo de Deus. Vamos para o livro de Jeremias, capítulo 31.
E vejamos o que Deus disse sobre o sacrifício da antiga aliança e o sacrifício da nova aliança. Capítulo 31, versículo 31. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Isso significa que eles quebraram a antiga aliança, certo? Versículo 33. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Com o surgimento do sacrifício da nova aliança, Deus definitivamente disse que Ele não se lembraria mais dos pecados do seu povo. Aqui, podemos ver que Deus nos perdoa completamente de nossos pecados com a sua grande graça. Sobre o culto ou sacrifício, Deus nos ensina no Antigo Testamento que não podemos ter o perdão dos pecados sem o culto ou o sacrifício. Vamos para o livro de Levítico, capítulo 6. Precisamos saber por que oferecemos o culto. Nós não vamos apenas para cantar alguns cânticos e orar. Devemos oferecer culto a Deus, sempre colocando-o no centro do nosso coração. Livro de Levítico, capítulo 6, versículo 6. E, por sua oferta pela culpa, trará do rebanho ao Senhor um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação. Para a oferta pela culpa, trá-lo-á ao sacerdote. E o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor. E será, o quê? Será perdoada de qualquer de todas as coisas que fez, tornando-se por isso culpada. Se não tivéssemos de sacrificar, ou seja, oferecer culto, não existiria outra maneira de ser perdoado. Hoje, também, se Deus não nos permitisse esse culto, como poderíamos ser perdoados dos graves pecados que cometemos diante de Deus no céu? E como podemos oferecer nosso agradecimento a Deus pela sua graça de nos redimir? Por isso, através do livro de Levítico, que é uma sombra, Deus nos mostra como nossos pecados foram perdoados no Antigo Testamento. No livro de Levítico, capítulo 6, versículo 7, Deus claramente nos ensina sobre o fato de que nossos pecados seriam perdoados através do culto oferecido a Deus. É por isso que o culto é importante. Através desse culto que oferecemos hoje, nossos pecados e transgressões são completamente perdoados. Por isso, eu espero que possamos dar graças e glória a Deus. Sobre o culto, alguns dizem, o culto não é tão importante. O mais importante, que a formalidade é o coração. Isso é verdade. Isso pode soar como a verdade de alguma forma. Mas o que as pessoas farão se seus corações estiverem para Deus? Elas agirão de acordo com isso, certo? Quando uma pessoa apenas pensa, eu acredito em Jesus, eu acredito em Deus, e não faz nada, podemos dizer que a sua fé é perfeita? O que está escrito sobre essa fé na Epístola de Tiago, capítulo 2? Que está morta. Ela tem uma certa forma, mas não tem vitalidade nela. Se quisermos ter vitalidade, nossa fé deve ser acompanhada de nossas obras, certo? Portanto, não devemos considerar o culto levianamente ou tratá-lo com desprezo.
No primeiro livro de Samuel, capítulo 2, podemos ver o caso de algumas pessoas que foram amaldiçoadas por considerarem os sacrifícios a Deus levianamente e tratá-los com desprezo. Vamos ver isso no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 17. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles, o quê? Eles desprezavam a oferta do Senhor. A oferta a Deus é chamada de sacrifício no Antigo Testamento, e o termo culto é usado no Novo Testamento. Mas eles significam a mesma coisa. Era, pois, muito grande o pecado destes moços, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Ele não disse simplesmente que era grande, mas um intensificador foi usado aqui. A palavra muito foi adicionada. Isso pode ser lido. O pecado deles não era pequeno perante Deus, mas muito grande. Irmãos e irmãs, quando vemos isso na Bíblia, devemos lembrar e gravar em nossos corações que esse culto que oferecemos a Deus nunca pode ser algo pequeno. Como filhos de Sião, devemos dar mais glória, louvor e graça ao nosso Pai e à Mãe celestiais. Deus nos perdoou de todos os nossos pecados através do sacrifício da nova aliança. Mas, se deixarmos Deus de novo e vagarmos em pecado, depois de desfrutar da graça de Deus, do perdão e da expiação, não há outro sacrifício para a expiação dessas pessoas. A Bíblia diz isso. Sobre os pecados que cometemos no passado, quando não conhecíamos a Deus, Deus nos deu uma oportunidade de ser perdoados através do sacrifício chamado de nova aliança. Mas, depois de irmos a Deus, para a luz da verdade, se deixarmos a verdade, ou perdermos Sião, ou deixarmos a Deus, não há mais outro sacrifício para esse pecado. Em outras palavras, não temos mais oportunidade para receber a salvação. Nunca devemos tomar o sacrifício de Deus levianamente. Vamos ver a Epístola aos Hebreus, capítulo 10, versículo 26. Porque, se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, o sangue da nova aliança, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Nunca devemos insultar o Espírito que recebemos de Deus. Nossa atitude e a maneira de viver que tínhamos no passado, quando não conhecíamos a Deus, deve mudar, já que recebemos a Deus corretamente e começamos a viver em Deus. Ao fazer isso, devemos oferecer um culto lindo e santo a Deus, certo? Eu ouvi que outro furacão poderoso está chegando na América. Esse furacão é chamado de Irma, que soa como tremendo em coreano. As pessoas dizem que o furacão Irma vai ser mais poderoso que aquele que atingiu Houston. Então, quando esse tipo de dia chegar e vocês não puderem ir para a igreja por não haver mais transporte para a igreja, nesse tipo de situação inevitável, Deus nos permite ter o culto individual em casa. Vamos dar graças a Deus por perdoar todos os nossos pecados ao nos permitir guardar o dia de sábado hoje. Através de todos os cultos, vamos ser mais abençoados e transbordar com a graça de Deus. Podemos confirmar através dos testemunhos da Bíblia que não somos como as pessoas que estão vivendo sem esperança, mas como o povo celestial
que foi escolhido entre eles. Na Bíblia está escrito: reúna aqueles que fizeram uma aliança comigo em sacrifício. Seus nomes estão escritos no livro da vida celestial. E eu os reunirei e os levarei para o céu. Essa é a vontade de Deus. Tendo isso em mente, vamos dar eternas graças e glória a Deus Elohim por nos permitir oferecer esse gracioso e lindo sacrifício e bonito culto. Com isso, eu gostaria de concluir as palavras de hoje. Muito obrigado.